Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais de cada um para ouvir e ver a grandeza de Deus e entender qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos dar a alegria de saber qual é a vontade de Deus. Veja bem, por que a humanidade busca por felicidade, busca por alegria, busca por um gozo, mas não encontra? O mundo, as pessoas buscam essa felicidade e não a alcançam, porque primeiro elas priorizam as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, se preocupa com o seu umbigo e não se preocupam qual é a vontade de Deus. Essa é a verdade, meu amigo. O ser humano se preocupa com tantas coisas, mas não se preocupa com a vontade de Deus. E a única forma de ter a verdadeira felicidade, a felicidade completa, é quando o ser humano usa a sua inteligência para poder então raciocinar e parar e dizer: qual é a vontade do Criador para a minha vida? E para que venhamos saber qual é a vontade do Criador para a nossa vida, temos que então ter uma busca, ter uma volta, se voltar para Deus, e então abrir o verbo, abrir a boca, se voltar de fato de corpo, alma e espírito, para poder então ter a resposta daquilo que tem o melhor para cada um de nós. Muitos se frustram, conquistam um casamento, conquistam fazendas, riquezas, conquistam tantas coisas, amigos, e ainda não são felizes, porque a verdadeira felicidade do ser humano se consiste em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que estais nos céus. E Jesus cumpriu isso, cumpriu a vontade de Deus, morreu na cruz por todos, sofreu e ressuscitou para que todos, através dele, viessem ter uma vida nova. E então, através do Espírito Santo, ter a vontade de Deus materializada em suas vidas. Essa é a verdadeira felicidade, meu amigo. Quando em primeiro plano a pessoa busca de fato fazer a vontade de Deus na terra. Essa é a alegria completa de um ser nessa terra. Quando em primeiro plano busca todos os dias materializar a vontade de Deus. E para isso tem um processo a se passar. Tem um processo da conversão, de se voltar para Deus. É o que Ele quer de cada um de nós, que nós viemos nesta caminhada, nessa passagem breve nossa por esta vida, por esse plano, de que vivemos a vontade dEle. E enquanto a gente não vive a vontade dEle nessa terra, o que acontece? Vivemos em sofrimento, em angústia, decepcionados, desprezíveis, desprezados, perdidos em vícios, perdidos na tristeza, no mar deste mundo, iludidos e enganados, e sendo enganados e enganando, porque o mundo, ele nos aprisiona na vontade dele. Mas quando nós, com o nosso raciocínio, busca então compreender e busca de Deus, saber qual é a vontade dele em nossa vida, então nós se tornamos verdadeiros servos de Deus. Verdadeiros servos, porque nos preocupamos em servir a Deus de uma forma inteligente, de uma forma racional, buscando em Deus a resposta, então, para que a vontade dele seja feita em nossa vida, porque aí se consiste a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo na alma. É quando, através do Espírito Santo, se vem a resposta de Deus, se vem a vontade de Deus. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus preparou maravilhas para os que o amam. Automaticamente as pessoas que amam a Deus,
entender o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, que é se entregar de corpo, alma e espírito ao sacrifício dele. E a pessoa se torna o próprio sacrifício na terra. É quando a pessoa reconhece a vida que tem vivido os prazeres deste mundo, vivendo em distância, sem conexão com Deus nenhuma. Tanto faz, tanto fez, da forma que acordou, dorme, da forma que dormiu, acorda. Então, vive distante da vontade de Deus. E quando essa pessoa cai nessa realidade e reconhece que precisa se voltar para Deus através do sacrifício vivo, que é o Senhor Jesus, e a pessoa busca de Deus esta mudança, busca nascer de novo através do Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, podemos então saber qual é a vontade de Deus em nossa vida, porque Ele nos guiará a toda a verdade. Porque é o próprio Espírito Santo que sonda o trono de Deus, que está em Deus e vem ao nosso encontro através do nosso diálogo, através do nosso querer, que vem então se materializar a vontade de Deus. Então o Espírito Santo faz essa ponte entre nós e Deus para poder então a vontade de Deus vir à nossa mente, ao nosso ser, à nossa vida, para então a vontade dele ser materializada em nossa vida. Mas para isso tem que ter um desejo nosso, de cada um de nós, fazer a vontade de Deus na terra. Não é por força, não é por obrigação, não é por aperto, não é por opressão, não. É por livre e espontânea vontade que escolhemos pedir para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Mas isso é dia após dia. Um dia não é igual ao outro. Por isso a importância do Espírito Santo, para que nós viemos então ter essa preocupação de estar envolvido espiritualmente ligados a Deus através do Espírito Santo. Porque os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. E quem é nascido do Espírito busca então, de fato, saber qual é a vontade de Deus. E assim, o que os ouvidos não ouviram, e nem o que os olhos viram, e o que o coração não chegaram, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, quando a pessoa está vivendo a vontade de Deus, então Deus já tem preparado algo especial para estes. Então, quando a pessoa decide sair da situação que se encontra, do comodismo que se encontra, para poder então fazer a vontade de Deus, então ela se rasga, ela se entrega, ela se despisa totalmente, para poder então ser revestida pela vontade, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Veja bem, mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Então veja bem, quando você recebe o Espírito Santo, que ele penetra todas as coisas, então ele entra dentro de você. E aí já começa o agir do Espírito Santo na tua vida. Porque ele vai abrir o teu entendimento e vai te incomodar a ser guiado a toda a verdade. Mas parte da sua mente, parte da sua vontade, do seu querer, do seu livre-arbítrio, decidir saber qual é a vontade de Deus. Então, quando você, através do Espírito Santo, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, então o Espírito Santo, ele sonda o que Deus quer e traz, então, para a sua vida, nessa terra, a vontade dele. Para que a vontade dele venha a ser feita na sua vida. E aí que entra a felicidade completa. Quando realmente se tornamos servos a Deus, servos útil ao Senhor. Porque só podemos ser servo útil quando fazemos a vontade dele, meu amigo. Tirando isso, somos servos inúteis a Deus. Não presta para nada. Mas os servos úteis são aqueles que dão frutos. São aqueles que prospera o reino de Deus, no ganho de almas. E mantendo-se a própria alma na presença de Deus, sem corromper-nos. Então, é o que o Espírito Santo faz.
Ele sonda a vontade de Deus através do nosso falar, através do nosso pedir. Então, para saber a vontade de Deus para a nossa vida, temos que então falar. Temos que então expressar, querer que a vontade dele seja feita em nossa vida. Mas para isso, tomamos uma decisão consciente, uma decisão inteligente. Porque sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. E com inteligência, a gente para e raciocina. Se ele tem o melhor para mim, por que não querer que ele faça a vontade dele na minha vida? Então, quando reconhecemos o Senhor Jesus, que ele levou as dores, a enfermidade, todo o peso de pecado, quando ele levou tudo por amor de mim, eu descubro que estou com fardos ainda, que estou numa vida desgraçada e descubro que ele levou, então eu me rasgo, não aceitando, me revoltando contra a situação que eu estou vivendo. Uma vida de engano, uma vida de solidão. Então, quando eu me rasgo diante dele e falo, não aceito mais, eu não quero mais. Aonde você estiver, meu amigo, você pode ter um encontro com Deus, você pode receber o Espírito de Deus e então saber qual é a vontade dele para a sua vida. Quando você de fato e de verdade, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, se voltar para Deus e dizer, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais viver as minhas vontades, os meus desejos, porque até hoje eu tenho sofrido, até hoje eu tenho entrado em rascada, até hoje eu tenho vivido de forma dissolúvel. Nada é constante na minha vida, é firme na minha vida, nada é. Tudo que eu tenho feito tem me trazido sofrimento, tem me trazido a desgraça para a minha vida, de fato e de verdade. Então, quando você se encontra nessa situação e se abre com sinceridade diante de Deus e realmente quer nascer dele, então, meu amigo, você então recebe o Espírito de Deus na sua vida. Porque você quer de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento. E aí, Deus ele envia o Espírito dele para que então você comece então a andar segundo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito da verdade, que é o Consolador. Por isso que é a importância do Espírito Santo na vida de todo o cristão, de todos aqueles que querem servir a Deus, porque o Espírito Santo é aquele que vai à profundeza, que vai aonde Deus está, que sonda aonde Deus está, para poder então trazer para nós, nessa terra, qual é a vontade dele em nossa vida. E assim, vem através de sinais, vem através de uma pessoa, vem através de uma situação, a vontade de Deus para a sua vida. E você vai enxergar nitidamente, porque você vive em comunhão, em união com Deus. Então é isso, meu amigo. É isso que Deus quer. Que a verdadeira felicidade, a verdadeiro gozo, a verdadeira paz esteja convosco. É isso que Deus deseja. Mas para isso temos que usar a nossa mente, a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa razão e raciocinar, para que então a gente venha escolher Deus de uma forma não emotiva, porque a emoção passa, o sentimento passa, mas a razão não, a razão permanece. É sim, sim, não, não. Então é dessa forma que Deus busca os verdadeiros adoradores, que os adoram em espírito e em verdade. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.